Então eu quero meditar com os irmãos, nessa oportunidade também, sobre a importância da gratidão. Obrigado, Senhor, né? Pelas bênçãos, pela vida do Lucas, pela vida dos irmãos eleitos aí, ordenados. Eu vou poder me referir a isso aqui, na nossa reflexão, na nossa meditação também. E Paulo faz isso. Ele escreve a sua carta a Timóteo, mas ele abre a sua carta a Timóteo, depois do prefácio, depois da saudação, com palavras de gratidão, palavras de reconhecimento pelos feitos de Deus. Palavra onde ele aponta o agir de Deus, o privilégio que Deus oferece, o cuidado que Deus traz, a bênção que o Senhor promove na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos, das suas servas. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 também, verso 12 a 17. Para quem não tem o texto, eu trouxe aqui projetado para que você possa acompanhar a leitura. Paulo vai expressar sua gratidão e vai relatar aqui alguns motivos, né? Motivos da gratidão preciosa que dá ao Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há ser humano que não tenha motivos para agradecer. Se formos ser sinceros diante de Deus, na nossa vida, na nossa prece, nós vamos conseguir identificar muitos motivos para dizer: Senhor, muito obrigado. Paulo, ele faz uso desse sentimento, dessa gratidão. Ele traz o reconhecimento na carta que escreve a Timóteo, em outras cartas também. Não quer dizer que a vida de Paulo fosse uma vida sem problemas, sem desafios, sem açoites, apedrejamentos, sem naufrágios, sem prisões, sem lutas, sem necessidades. E diz que havia aprendido a viver em todas as circunstâncias, na abundância de recursos, mas também na falta de recursos. Ele é aquele que vai trazer declarações preciosas sobre o agir de Deus no tempo da bonança, no tempo da paz, no tempo da tranquilidade, mas também no tempo da perseguição, dos açoites, das prisões e até da morte. Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, depois ele vai escrever a segunda carta muito próxima da morte, aguardando a guilhotina romana. Mas você vai ver no sentimento de Paulo na segunda carta, o mesmo sentimento que ele declara aqui, sua gratidão a Deus, sua gratidão. Porque na verdade, irmãos, não há como negar a bondade de Deus. Bondade de Deus. Deus é bom. E essa bondade se manifesta nos tempos fáceis e difíceis. Nós podemos ver no sol que brilha, na chuva que rega a terra, no ar que respiramos, na família que temos, nos amigos que fazemos, no trabalho que realizamos e vemos ali a produtividade e o resultado para angariar o pão de cada dia. Não há como negar a providência, o sustento, o amparo, o carinho de Deus. Os tempos difíceis também. Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado no momento da adversidade, a tempestade que assolou a nossa vida, o nosso barco no mar da existência. Nas noites negras, escuras de alma, como Cristo
no jardim da agonia, no jardim do Getsêmani, mas contando com o amparo, com a força do Pai para suportar aquela que era a vontade de Deus, a crucificação, os açoites, os cravos, nas mãos e nos pés, o sangrar, doar todo o sangue na cruz, em favor dos pecadores, em favor da vida de Paulo, em favor da minha vida e da sua. Bondade de Deus, que se manifesta com salvação, com perdão de pecados, com vida eterna, com vida abundante. Se Deus não fizesse mais nada, o que Ele fez por nós em Cristo já é o suficiente para você viver a vida toda agradecendo, dizendo, muito obrigado. Muito obrigado. Mas Deus tem feito mais. E Paulo menciona algumas coisas. É claro que ele não esgota, né? Não dá para esgotar nossa gratidão a Deus. Mas dá para manifestar com sinceridade aquilo que a gente identifica. E Paulo, então, vai identificar algumas coisas aqui que eu quero compartilhar. Primeiro ele diz, obrigado por me fortalecer. Obrigado, Senhor, por me fortalecer. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Primeiro versículo que nós lemos, verso 12, Paulo já diz essa grande verdade. Irmãos, Paulo declara isso na certeza das suas limitações. Paulo tinha limitações como eu e você. Então, os homens que vão assumir aqui o diaconato têm as suas limitações. Fred Amonise tem as suas limitações. Tem aquelas coisas que nós podemos. Tem aquelas coisas que nós sabemos. Tem aquelas coisas com as quais nós não sabemos e não podemos. Circunstâncias da vida que estão além da nossa possibilidade. Paulo era cidadão romano, Paulo tinha título, tinha nome, foi instruído aos pés de Gamaliel, podemos dizer, a principal faculdade, universidade dos judeus. Paulo tinha conhecimento das leis de Moisés, Paulo tinha grande capacidade, conhecia bem o seu idioma, conhecia bem os seus costumes, os seus princípios, os seus valores, os valores do seu povo, conhecia muito bem os valores dos gentios. Paulo era uma pessoa que estudava muito bem as sociedades, as comunidades. E é por isso que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo de Deus aos gentios. Paulo conhecia bem outros idiomas. Paulo conhecia bem o grego e ele falava e percorria as cidades, falando os vilarejos, outras nações, comunicando o evangelho da graça de Deus, procurando em tempo e em fora de tempo, fazendo de tudo para com todos, no propósito de anunciar o evangelho e ganhar alguns. Paulo tinha virtudes, mas Paulo tinha também defeitos, além das limitações, e ele menciona como limitação um espinho na carne, que nós temos aí inúmeras definições, mas sabemos que era um problema, uma dificuldade, uma limitação, algo com quem ele tinha que conviver, e que ele tinha certeza, com isso aqui eu tenho que cuidar, porque eu não posso com isso. Então Paulo está dizendo, Deus é aquele que me fortalece, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que agradecer, porque, Senhor, o Senhor é aquele que tem me fortalecido. Todos nós temos as nossas limitações. Nós não podemos com todas as coisas. Todos nós vivemos circunstâncias que saltam diante dos nossos olhos, que nos amedrontam, que nos atemorizam, que mostram para nós a nossa fragilidade, né? Nossa fragilidade. Nós temos limitações. Estávamos preocupados, estamos ainda orando pelo irmão da Lalá. Saltou diante dos olhos a morte do cunhado, faleceu de infarto, o Vicente, irmão, casado com a irmã da Lalá, Ângela. Nós não esperávamos, nem ele mesmo. Um infarto fulminante, 57 anos. Né? E aí que salta diante dos nossos olhos a nossa impotência. A nossa impotência. Né? Louvamos muito a Deus pela vida da dona Julieta. Aprove o Senhor chamá-la à eternidade, 102 anos agora. 102. Mas a família Diniz vem vivendo as dificuldades em razão do luto, das perdas, que estão além da nossa possibilidade, além da nossa força, além da nossa condição. Por isso que Deus falou que Ele enviaria o quê? O Consolador. O Espírito Santo, que é capaz de medir a dor, que é capaz de medir e saber o tamanho da falta, do vazio, que vai no peito. E pode consolar, né, na medida certa, qualquer coração, qualquer vida, que precise do seu consolo e conforto.
Mas demonstra o quê? Demonstra, assim como Paulo, que nós vivemos situações, circunstâncias com as quais nós não podemos. Enfermidades que surgem, problemas financeiros, movidos por descuido nosso, ou movidos por circunstâncias que envolvem o nosso país e o mundo globalizado por aí. Né? Na alta do dólar, na crise que outros países passam lá e que acabam afetando também aqui. Os problemas políticos, nos problemas econômicos, nas crises tão grandes que o Brasil, às vezes, se afunda nelas aí, por N motivo. Mas essas coisas todas faz-nos depender do Senhor e faz-nos medir o quanto Deus tem sido bom para nos fortalecer. Porque temos vencido as crises, temos suportado as adversidades, temos atravessado o luto e podemos declarar como Davi no Salmo 23, quando salta diante dos nossos olhos o vale da sombra da morte, temos que atravessar e passar por ele. Fazemos na certeza de que tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. Então há esse sentimento no coração de Paulo, um sentimento que vai no coração do Fred, da Monize, vai ter momentos em que ele vai dizer: Senhor, obrigado por me fortalecer. Porque quando o Senhor me fortalece, né, o Senhor me dá a condição de cuidar melhor do Lucas. Obrigado, Senhor, por me fortalecer, porque quando o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda e me dá a condição de quê? De cumprir bem o ministério que o Senhor confiou à minha mão, como diácono da igreja, como pastor, como professor de escola dominical, como membro da igreja, como aquele que representa o seu nome aonde vai, tendo que sustentar o evangelho diante de tantos ataques que o evangelho tem sofrido na sociedade por aí. O Senhor é aquele que me fortalece. Acho que esse sentimento, irmãos, não pode faltar para você nem para mim. Certeza de que Deus nos fortalece diante das nossas limitações. Nos momentos das nossas lutas, quando atravessamos o tempo da nossa adversidade. Quando ficamos doentes, quando passamos pelo luto. Paulo passou por prisões, por cadeias, passou por enfermidade, passou por necessidade financeira. Ele fala: Senhor, em todas as coisas, o Senhor aqui me fortaleceu. Há um outro texto em que Paulo vai dizer: olha, quando eu me sinto fraco, quando eu percebo a minha fraqueza, aí é que eu sou forte, porque o amparo e a força de Deus me sustenta, me suporta, me suporta. E eu sigo adiante, sabendo que Ele está comigo, como Davi. O Senhor está presente, tua vara, teu cajado me consola. Então, que esse sentimento, irmãos, de dependência de Deus e de certeza da providência de Deus não nos falte. Quando você olhar o histórico da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida profissional, do seu caminhar com o Senhor, da sua caminhada de fé, quando você olhar para as circunstâncias que envolvem a sua família, o seu país, você consiga identificar lá de que Deus é aquele que te fortalece, que te fortaleceu. Não falte a você nunca a gratidão. Paulo está reconhecendo limitações, está reconhecendo impossibilidades, está reconhecendo que a vida às vezes pede de nós pelas circunstâncias que ficam à nossa volta, que nos envolvem muito mais do que a gente pode dar. Mas ele está reconhecendo de que em todas as coisas, a presença de Deus, a companhia de Deus, a providência de Deus o fortaleceu diante de inimigos, junto às viagens. Não há momento na vida de Paulo que ele não reconheça: o Senhor esteve comigo, o Senhor me ajudou. Até aqui, Ele me ajudou, Ebenezer. Então, são verdades, irmãos, que nós não podemos esquecer. Nós temos que lembrar, porque nós clamamos, nós pedimos, e às vezes nós não agradecemos, não reconhecemos. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos mais duros para nós, Deus tem nos fortalecido também. Deus há de fortalecer o Fred, a Moniz, Deus há de fortalecer os irmãos eleitos, que estarão assumindo aqui o compromisso do diaconato, para que eles possam correr bem a carreira, cumprir bem o papel, exercer bem o ministério que Deus confia à mão deles fazer. Esse é o primeiro sentimento de gratidão. E eu sei que esse sentimento existe no seu coração também, no meu. Que Deus continue a nos amparar, né? Que Ele continue a nos fortalecer, que sigamos adiante, cabeça erguida, proclamando e sustentando bem o pendão real da fé em Cristo. Outro momento de gratidão é que ele é grato por ser considerado digno de confiança. Ele vai seguir no texto dizendo: Senhor, que me considerou fiel. Que me considerou fiel. Irmãos, nós sabemos
que não há ser humano que possa ser totalmente, plenamente fiel a Deus. Nós pecamos por pensamento, por ações, por reações, por sentimentos. Nós pecamos por omissão. Paulo chega a dizer dessa grande verdade na vida dele, quando ele começa a descrever: eu obtive misericórdia, porque dos pecadores eu sei, eu sou o principal. Paulo tinha no currículo dele a perseguição à própria igreja. Mais do que isso, ele não perseguia só o movimento, ele perseguia o Senhor do movimento, que é Cristo. Por isso que Cristo, quando encontra com Paulo a caminho de Damasco, ele vai dizer: Paulo ou Saulo, Saulo, por que me persegue? E não fala: por que persegue os meus filhos? Por que persegue os meus discípulos? Por que persegue os do caminho? Não, ele fala: porque me persegue. Paulo tomou carta com as autoridades, como Saulo de Tarso. E como um principal judeu e muito convicto do seu judaísmo, ele estava ali perseguindo os cristãos e arrancava os cristãos das próprias casas. Diz o texto que ele tirava os filhos dos seus pais, os pais dos filhos, tirava eles de dentro de casa, entrava, invadia a casa, tirava de lá e lançava no cárcere. Ele estava no momento do apedrejamento de Estevão. É quem recolheu as roupas e levou. E dali ele partiu para uma perseguição ferrenha, medonha, contra a igreja e contra os discípulos de Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo: Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Eu sei que por mim mesmo eu não sou digno. Eu sei porque em razão do que eu sou, do trapo de imundície, em razão do velho homem, em razão da minha natureza carnal, pecaminosa, eu não sou digno, eu não mereço ter a confiança de carregar adiante o seu reino, a sua palavra, o seu ministério, de representar o seu nome. Ele está reconhecendo aqui, considerando aqui, e é por isso que ele agradece. Escrevendo a Timóteo, ele fala: sou grato, porque Deus me considerou digno, apesar de quem eu sou, apesar do que eu faço, apesar das falhas que eu cometo, dos pecados, da iniquidade, apesar dos erros, apesar dos tropeços. Porque não há algo que acontece por causa de nós, dos nossos títulos, da nossa conta bancária, do nosso bom nome. Não é porque nós temos uma boa índole ou um bom caráter. Ninguém é bom assim o bastante para merecer participar do reino de Deus, se envolver com o reino de Deus, sustentar na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, o reino de Deus. Ninguém é bom o bastante para isso. E Paulo está dizendo: eu sou dos pecadores, reconheço, Senhor, o principal. Se antes há um reconhecimento de impotência, de incapacidade, agora há um reconhecimento de erro e de falha. Além de eu não ser capaz, eu reconheço, eu erro muito, eu falho muito. O bem que eu quero, devia fazer, do amor ao próximo, do testemunho, da fé, não faço. O mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Apóstolo Paulo falando à igreja, reconhecendo. Então não é em razão daquilo que o Diego é, não é em razão daquilo que o Florindo possa ser, do bom caráter do Biri, não é em razão do bom nome do Juninho. Porque quem somos nós, irmãos? Comparados à santidade de Deus. Paulo diz: trapos de imundície. O maior dos pecadores. Não somos merecedores de nada. Quanto menos de servir ao Senhor e ao seu reino, um reino santo, um reino eterno, um projeto de vida que abençoa pessoas e que nos abençoa e que faz com que as nossas obras possam perdurar para a eternidade. Nenhum projeto de vida traz esse resultado. Mas o privilégio, irmãos, de servir ao Senhor, sim, nos dá, nos dá essa possibilidade de pertencer ao maior projeto de vida que o ser humano possa ter. Por maior nome, por melhor resultado no trabalho, por mais longe que você possa ir com a sua profissão, por mais reconhecido que seja o seu nome na história, ninguém pode se envolver num projeto mais precioso, de resultado tão abençoador, do que aquele que se envolve com o reino de Deus. Por isso que a proposta é buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, aquilo que vale, aquilo que dura para sempre.
aquilo que traz e faz com que as nossas obras nos acompanhem na eternidade, porque o restante feito por aí vai ficar tudo por aqui. Todo o empenho, todo o esforço, toda a dedicação. Paulo tem essa consciência, Paulo tem essa certeza. Se eu continuasse como mestre dos judeus, se eu continuasse a ser um grande nome, como eu já tinha nome, já tinha credibilidade, recebendo a autoridade de reis e de príncipes para invadir as casas e tomar pessoas e lançá-las no cárcere. Era uma autoridade grandiosa o apóstolo Paulo, junto aos judeus. Ele disse, se eu continuasse nesse caminho, se eu fizesse disso o meu nome e o tornasse célebre por essas coisas, Senhor, não valeria nada, diante daquilo que o Senhor me dá o privilégio de ser um servo de Cristo Jesus, que leva adiante como apóstolo de Deus aos gentios o seu evangelho às nações. Eu reconheço o seguinte, que eu não merecia. E não é mesmo por merecimento. É graça de Deus, é agir do Espírito de Deus, que nos elege, que nos capacita, e é preciso existir no coração de cada servo de Deus esse sentimento. Muito obrigado por me considerar digno de confiança do teu reino, do seu evangelho, de ser o proclamador da salvação, do caminho, da verdade, da vida, de ser aquele que anuncia uma fé, que proclama uma fé, que vivencia uma fé, capaz de dar suporte, que nos fortalece nessa vida aqui, e que nos ampara, e que nos traz esperança e certeza de vida por vir. A fé que vence a morte. Paulo tem um grande reconhecimento do papel que ele desenvolve, da missão que ele tem e recebe de Deus, e é uma missão que vem para ele a duras penas, nós sabemos disso. Quando Paulo é chamado para correr os cantos da terra, para fazer as viagens missionárias, e Ananias proclama, meu irmão, Deus está te chamando, e importa que você saiba que muito vai sofrer por causa do nome de Jesus. É um ministério de muitos sofrimentos. Eu mencionei aqui alguns. As prisões, os apedrejamentos, os açoites, os naufrágios. Picado por serpente mortífera. Fugido dentro de um cesto escondido de cidades por causa da perseguição ao nome de Jesus e ao evangelho de Jesus que ele proclamava, que ele defendia. Sendo levado diante de falsas testemunhas, sendo traído, se sentindo só. Quando você lê o último capítulo da segunda carta de Timóteo, você pensa, acho que Paulo entende que não valeu a pena, está sozinho, está no cárcere, está com a cabeça a prêmio, prisão e morte decretada pelo Império Romano, a guilhotina vai tomar-lhe a cabeça, está numa cela úmida, está enfermo, e deve pensar que não valeu a pena. Mas essa mesma declaração que ele faz diante de Timóteo, aqui no verso 17, ele faz lá. Ao rei, toda a honra e toda a glória. A Deus, minha gratidão por poder servir a um evangelho tão grandioso. Sentimento, irmãos, de que, apesar de, valeu a pena. Valeu a pena. Então eu sei que o Fred vai encontrar dificuldades, o Muniz também, desafios. Os nossos irmãos que vão assumir aqui o compromisso do diaconato também vão. Pode ser que Deus peça sacrifício. Sacrifício. Você tem que se doar mais, você tem que se entregar mais, você tem que se empenhar mais. Pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas suas para servir ao reino de Deus. Pode ser que você pegue uma jornada difícil. Pode ser que você tenha que enfrentar uns naufrágios, umas tempestades aí na vida. Pode ser que você tenha que apanhar um pouco, sofrer uns açoites por parte desse ou daquele, ou até de gente que você esperava, esperava que fosse de verdade, de fato, te ajudar. Te bate. Vira para você as costas. Paulo viveu essas coisas todas. Mas ele considera essas coisas todas nada, diante daquilo que ele recebeu de Deus, o privilégio de servi-lo. Então vocês vão assumir o compromisso, irmãos, façam com sentimento de gratidão, por considerar digno de confiança da parte de Deus. Deus está confiando a você, a possibilidade de servi-lo. Desconfia a mim, desconfia a cada cristão, porque cada crente é, de fato, o dispenseiro do reino de Deus. É sal da terra, é luz do mundo.
É aquele a quem Deus confia o Evangelho, a quem Deus confia a proclamação do Evangelho, a quem Deus chama e diz, olha, você vai apontar o caminho, vai mostrar a direção, você vai de fato ser o servo bom, a serva fiel. Eu confio em você. Para todo crente tem um serviço, tem um trabalho a ser realizado, há um ministério a ser feito. E Paulo então está reconhecendo diante de Timóteo, sou grato por ele me considerar digno, porque o Senhor me considerou fiel. Na nossa infidelidade, irmãos, Ele continua sendo fiel para conosco. Porque Ele abre para nós os braços da misericórdia, do perdão. Porque Ele sabe que é assim que Ele nos alcança, é assim que Ele nos transforma. Se Deus vier só para aplicar a justiça, Ele poderia nos punir. Mas quando Ele olha o nosso procedimento, e Ele nos perdoa, Ele nos quebra, Ele nos transforma, Ele faz de nós pessoas melhores, Ele nos leva ao arrependimento e às mudanças. E aí nós consideramos de fato que Deus está nos considerando dignos de confiança. Não em razão de que somos, mas em razão da misericórdia, da compaixão que Ele tem, do amor que Ele demonstrou, do Espírito que Ele nos deu, que nos capacita, que jamais nos abandona. Há um outro motivo da gratidão de Paulo, que é por designar a ele um ministério. Ele vai expressar isso, designando-me para o ministério. O finalzinho do versículo 12. Senhor, eu não sou capaz, eu tenho as minhas limitações. Senhor, eu não sou fiel, eu cometo os meus pecados, os meus erros, mas mesmo assim o Senhor me dá a grata satisfação de poder servi-lo. De combater o bom combate. De completar uma carreira. De guardar no coração a fé no Senhor. E é interessante, irmãos, que o termo que ele usa aqui para designando-me para o ministério, é um termo que vem assim, como aquele que concede, que ordena, que envia, mas que vai junto. Esse é o termo original aqui. Deus não confia nenhum trabalho para os seus filhos e fala com ele, agora você se vira, dá seus pulos, dá seu jeito, dá sua vida. Ele fala, estou te confiando um ministério, um trabalho, um serviço, uma tarefa, você fez votos, você está assumindo compromisso, mas eu quero que você saiba que eu vou com você. Eu vou te fortalecer. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou te trazer suporte, eu vou te trazer amparo. Aquilo que você não pode, deixa comigo, eu faço. Aquilo que você não tem condição, deixa comigo. Aquilo que for difícil para você, não há nada demasiadamente difícil para mim. Aquilo que for impossível para você, creia e saiba, não há impossíveis para Deus. Você não está sozinho. Fred e a Monize não estão sozinhos nessa tarefa, porque se tivesse, já estavam perdidos. Chegaria um momento que eles não dariam conta. Os oficiais da igreja, os diáconos, não estão sozinhos nessa tarefa, porque senão chegaria um momento em que eles não teriam uma mínima condição de exercer, de fazer, de cumprir. Nenhum crente está sozinho. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele concede o serviço, ele concede a tarefa, ele compromete o indivíduo, ele compromete o discípulo, o servo, a serva, ele chama. E ele diz, eu estou com você, eu vou com você. Não é uma tarefa só sua, é uma tarefa nossa, mas é uma tarefa que eu vou fazer a partir da sua vida. É a partir da sua palavra que eu falo, é a partir da sua mão que eu estendo a minha, é a partir do seu ouvido que eu ouço o desabafo, é a partir do seu pensamento que eu vou encontrar o melhor caminho, vou buscar a sabedoria e vou dar o melhor conselho. É através da sua companhia, do seu ombro, que eu vou ser ombro amigo para auxiliar aqueles que estão à minha volta. É a partir de você. Mas não tenha medo. Estou junto, eu vou com você. Aquilo que você não pode, eu faço. Aquilo que você não é capaz, eu realizo. Pode ter certeza. Paulo tinha essa convicção. Ele passou pelo naufrágio, mas Deus preservou-lhe a
vida. Ele foi picado pela serpente, mas Deus fez com que aquele sangue, que aquele veneno não matasse. Ele sofreu açoites, ele sofreu apedrejamento, mas não foi aí o fim da sua vida, o fim da sua jornada. Deus levou até o fim, até que ele pudesse dizer: combati o bom combate, completei a carreira. Ele sabia que isso só foi possível porque o Senhor se fazia presente. Por isso que a Deus toda glória, toda honra, todo louvor, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que pode as nossas mãos fracas e a nossa vida frágil realizar? Por isso que ele abre o seu coração, a sua alma, e proclama para Timóteo: sou grato, porque é aquele que me sustenta, aquele que me fortalece, aquele que me ampara, aquele que não me julga conforme os meus pecados, mas é aquele que me achou digno de fidelidade e confiança. É aquele que caminha comigo, para que eu possa cumprir bem, cabalmente, o ministério. Paulo vai dizer isso a Timóteo: cumpre cabalmente o seu ministério, sabendo o quê? Que o Senhor é contigo. Que quando Ele designa, Ele manda você ir, Ele não te deixa sozinho. Ele não deixa você por sua conta. Ele não quer que você enfrente as tempestades sozinhos. Nós pregamos isso aqui, né? Ele se importa. Se a tempestade vier, pode chamar lá, mesmo que ele esteja dormindo. Ele vai vir, ele vai erguer a voz, ele vai fazer com que o vento e o mar se acalmem, porque Ele está conosco. Ele nos dá companhia. Ele não foge às nossas lutas. Às vezes, nós temos amigos que desaparecem no momento da luta. Nós temos pessoas que nos amam, mas não podem fazer nada por nós no tempo da nossa adversidade, por mais que nos amem. Está além da possibilidade deles. Mas Deus sempre vai poder fazer. Com Deus nós sempre vamos poder contar. E é com Ele que nós vamos seguir, que nós vamos trabalhar com fidelidade, com fervor, sabendo de que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás.